Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, Língua Portuguesa. Bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 6 do PET Volume 2 de Língua Portuguesa do 5º ano. Tema: Artigo de Opinião. Caro estudante, nesta semana trabalharemos sobre artigos de opinião, criando argumentos sobre o texto que lemos. A apresentação. Artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto no qual a opinião do autor é expressa. Nele, o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. É um gênero que pertence à esfera jornalístico-midiática, sendo recorrente em jornais, revistas, impressos e virtuais, TVs, rádios e blogs. Em linhas gerais, um artigo de opinião visa convencer outras pessoas a respeito de um tema polêmico. Os temas costumam ser polêmicos e de relevância social. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor. Por isso, o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. Estrutura do artigo de opinião. Grande parte dos artigos de opinião segue uma estrutura básica que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução. A introdução vem logo no primeiro parágrafo do texto, é onde o autor faz a apresentação do tema que será visto no corpo do texto. Desenvolvimento. É no desenvolvimento que o autor expõe suas ideias para tentar convencer o leitor a concordar com os argumentos que estão sendo apresentados. Conclusão. Na conclusão, deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Os artigos de opinião têm como principais características o uso da argumentação e persuasão, os textos escritos na primeira e terceira pessoa. Normalmente, os textos são assinados pelo autor. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. A maioria dos seus temas é da atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos. O verbo aparece no presente e no imperativo. Para saber mais, assista ao vídeo sobre artigos de opinião disponível e aí tem o link para vocês acessarem. Atividades. Número 1. Leia o texto, capa da revista Época de 10/9/2007. Temos observado que as crianças e adolescentes estão cada vez mais cedo e com mais frequência tendo acesso ao uso de computadores. Sabemos também que a preferência da garotada está voltada aos joguinhos e, mais especialmente, aos bate-papos virtuais, nos quais eles passam horas imersos em assuntos dos quais os adultos nem sempre se preocupam em tomar conhecimento. Número 2. Observe a capa da revista Época, de 10 de setembro de 2007 e responda. Letra A. O que chama mais a sua atenção nessa capa? Letra B. Descreva a criança que aparece na capa. Letra C. Qual é o tema principal que será abordado nesta revista? Letra D. O uso da internet é benéfico para as crianças e jovens? Dê sua opinião. E. Exponha 5 benefícios que você conhece. F. E quando passa a ser prejudicial ou perigoso o uso da internet para as crianças? E quando passa a ser prejudicial ou perigoso o uso da internet para as crianças? 3. Marque V para as afirmações verdadeiras ou F para as falsas. Os temas encontrados nos artigos de opinião costumam ser polêmicos e de relevância social. O artigo de opinião deve ser assinado por seu autor, assumindo toda a responsabilidade do que escreveu. É um gênero textual que pertence à esfera artístico-literária. O escritor não precisa se preocupar com a verdade em seu artigo de opinião. 4. Leia o texto a seguir. Os perigos das fake news na era da informação. Fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem aparência de verdade. Fake news não é uma novidade na sociedade, mas a escala em que pode ser produzida e difundida é que a eleva em nova categoria, poluindo e colocando em xeque todas as demais notícias. Afinal, como descobrir a falsidade de uma notícia? No geral, não é tão fácil descobrir uma notícia falsa, pois há a criação de um novo mercado
com as empresas que produzem e disseminam fake news, constituindo verdadeiras indústrias que caçam cliques a qualquer custo, se utilizando de todos os recursos disponíveis para envolver inúmeras pessoas que sequer sabem que estão sendo utilizadas como peça-chave dessa difusão. Infelizmente, é muito comum o uso das primeiras vítimas como uma espécie de elo para compor uma corrente difusora das fake news. Assim, aquelas pessoas que, de boa fé, acreditaram estar em contato com uma verdadeira notícia, passam ainda sem perceber a colaborar com a disseminação e difusão dessas notícias falsas. Mas não é impossível detectá-las e combatê-las. Há técnicas e cuidados que colaboram para mudar este cenário, sendo a educação digital uma ferramenta para fortalecer ainda mais a liberdade de expressão e o uso democrático da internet. Mariana Cantarino. Letra A. Qual é o nome do autor, da autora deste artigo? Letra B. Qual é o assunto apresentado pelo autor, pela autora? 5. Marque as alternativas falsas segundo a visão apresentada no texto de fake news. Fake news são notícias verdadeiras, mas que parecem ser falsas. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifício que lhe confere aparência de verdade. É muito fácil descobrir se uma notícia é fake news. As pessoas de boa fé acreditam estar em contato com a verdadeira notícia. Número 6. Você já leu alguma notícia que achou ser verdadeira e depois descobriu que era fake news? Conte como foi. Bom, então aqui a gente está vendo a capa da revista. A gente tem uma menina aí segurando um cartaz, ó. Eu amo meu computador. Esse coração de amar, então eu amo meu computador. E aqui é como pensam e vivem as crianças que nasceram na era da internet. Aí no número 2 está falando para você observar a capa e responder o que chama mais a sua atenção nessa capa. O que chama a sua atenção aqui? Então, você vai responder o que chamou sua atenção. A gente está vendo que tem uma menina, ó, com um rostinho feliz, alegre, um sorrisão, né? E o cartaz. Então, o que chamou sua atenção? Depois, descreva a criança que aparece na capa. Então, uma criança de aproximadamente uns 10, 11 anos, uma expressão facial feliz, ela está sorrindo e que ama o uso do computador. Letra C. Qual é o tema principal que está abordado nesta revista? Então, como pensam e vivem as crianças que nasceram na era da internet. Letra D. O uso da internet é benéfico para as crianças e jovens? Dê sua opinião. Então, aí é a sua opinião. Você acha que é benéfico o uso da internet para as crianças e jovens? Então, você vai escrever o que você pensa sobre isso. Então, é a sua opinião na letra D. Vale lembrar que tem os dois lados. É bom, você tem utilidades na internet, mas também pode ser prejudicial. Então, você expõe aí as suas ideias, dê sua opinião. Letra E, expõe 5 benefícios que você conhece. Quais os benefícios que você conhece da internet? E aí você vai pôr. Bom, a internet é legal, é boa para fazer pesquisa. Você também pode conversar com as pessoas que estão distantes, principalmente agora na pandemia, né? As aulas online estão acontecendo, aulas online. E também você tem novas informações, novos assuntos através da internet. Tem momentos de entretenimento, de distração também. Mas sempre com muito cuidado. A gente tem que saber o que pode e o que não pode ser visto na internet, sempre com a supervisão de um adulto. Depois, letra E. E quando passa a ser prejudicial ou perigoso o uso da internet para crianças? Quando é que passa a ser? Então, quando as crianças passam a ficar muitas horas na internet. Isso não é legal, é prejudicial para as crianças. Né? Quando visualizam coisas indevidas, quando deixam de brincar e realizar outras atividades para ficar só na internet, aí sim é prejudicial e também perigoso o uso da internet nesses momentos. Então, a gente tem que equilibrar um pouquinho, não precisa ser o tempo todo. A gente tem que ter o tempo para brincar, para fazer as nossas atividades, para conversar. Então, não pode ser o tempo todo. Número 3. Marque V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Então, V para verdadeiras e F para as falsas. A. Os temas encontrados nos artigos de opinião costumam ser polêmicos e de relevância social. Verdadeiro. Você pode voltar lá no texto também. Então, letra B. O artigo de opinião deve ser assinado por seu autor, assumindo toda responsabilidade do que escreveu. Verdadeiro também. Se ele escreveu,
tem que assinar e assumir a responsabilidade do que ele escreveu ali. Letra C. É um gênero textual que pertence à esfera artístico-literária. Falso. O escritor não precisa se preocupar com a verdade em seu artigo de opinião. Falso também. Ele pode dar opinião, mas ele tem que ser verdadeiro. Número 4. Número 4, nós temos aí os perigos da fake news na era da informação. Então, tem o texto, logo em seguida vem perguntando qual o nome da autora desse texto, né? Então, a Mariana Cantarino. Letra B, qual é o assunto apresentado pelo autor? Então, os perigos da fake news na era da informação. O número 5 é para a gente marcar as alternativas falsas. Então, nós vamos colocar o X nas alternativas falsas, segundo a visão apresentada no texto de fake news. Então, já começa na letra A, fake news são notícias verdadeiras, mas que aparentam ser falsas. Não, então já está errado, é uma alternativa falsa. Fake news não são notícias verdadeiras. Então, você marcar a letra A. Depois, você vai marcar a letra C. É muito fácil descobrir se uma notícia é fake news. Não é fácil, então você vai marcar a letra A e a letra C. A letra B está correta, ó. Não é uma piada, uma obra de ficção, uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifício que lhe confere aparência de verdade. Então, essa é verdadeira. E as pessoas de boa fé acreditam estar em contato com uma verdadeira notícia. Então, as pessoas acham que é verdadeiro e não é. Então, as que você vai marcar, as alternativas falsas, letra A e letra C. Bom, e aqui no número 6, está perguntando se você já leu alguma notícia que achou que era verdadeira e depois você descobriu que era fake news, que não era verdade. Você já leu uma notícia assim? Se sim, você vai contar como foi. Então, nós encerramos a semana 6 do PET volume 2 de língua portuguesa do 5º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço para você e até lá!